Fala aí, galera do EJA. A gente não pode estar junto aí nesse momento por conta do cenário que está correndo no Brasil e no mundo, mas vamos dar continuidade às nossas aulas de forma online, tá? Continuando a matéria conjunção. Primeira coisa, a gente viu que conjunção liga duas orações. E orações é a frase que tem verbo, né? Anteriormente, a gente viu as conjunções coordenativas, que vão ligar duas orações que têm sentido independente. Já a subordinativa, ela vai ligar duas orações que são dependentes uma da outra. Uma precisa da outra para complementar o sentido. Vamos seguindo aí. A primeira conjunção subordinativa, né, que tem sentido, que dá sentido ao contexto, são as conjunções subordinativas adverbiais. Ela vai se subdividir, ok? As causais. O que as conjunções subordinativas causais indicam para gente? Indica um motivo, tá? Sempre vai estar numa relação de causa e consequência. Um motivo para uma consequência, tá? Sempre vai ter essa relação. Tipos de conjunções que são causais: o porquê, o visto que, o já que, uma vez que, o como em início de oração. Tem outras conjunções, mas essas são as principais. Exemplos: olha, a energia elétrica acabou porque houve um curto-circuito. Olha lá, vamos observar aí. É, Vamos perguntar se há uma relação de causa e consequência. Qual foi a causa da energia elétrica ter acabado? A resposta que a gente pode obter, porque houve um curto-circuito. Então, porque houve um curto-circuito é a causa, e a consequência dessa causa é a energia elétrica ter acabado. Então, a consequência de ter um curto-circuito é acabar a energia elétrica. Então, quando eu tenho conjunção causal, eu vou ter sempre essa relação de causa e consequência. É só perguntar nos contextos causa e consequência. Aí eu analiso se a conjunção está na causa ou está na consequência. No nosso caso aí, está na causa. Então, essa conjunção ela tem que ser causal, tá? Continuando, não pôde comprar o carro, já que o produto estava em falha. Vamos dizer aí, qual é a causa de não poder comprar o carro? Qual é o motivo de não poder comprar o carro? Aí a gente pode obter como resposta: o produto estava em falha. Então, e qual é a consequência de um produto estar em falha? Não poder comprar o carro. Então, observa que tem essa relação de causa e consequência. E a conjunção está onde? Na causa ou na consequência? Está na causa. Então, se está na causa, esse já que é causal. Vamos seguindo. Se a gente falou da causal, vamos falar das consecutivas. As conjunções consecutivas indicam as consequências, né? Quais são as conjunções consecutivas, as principais? O que, só que na oração anterior tem que ter tão, tal, tanto e o tamanho também. Tão, tal, tanto, tamanho. A gente vai observar logo aí, tá? Então vai ter o que iniciando a oração consecutiva, que vai indicar a consequência, e onde tiver a causa, vai estar o tão, tal, tanto e tamanho. Ou é de modo que, de maneira que e sem que. Vamos ver os exemplos. Tamanho foi o calor que o asfalto amoleceu. Então vamos lá ver. Qual foi a causa do asfalto ter amolecido? Tamanho foi o calor. Então, olha aí, ó. Tamanho foi o calor é a causa e o asfalto amoleceu é a consequência. Então, se a conjunção está na consequência, esse que é consecutivo. Mas vamos observar. Na oração anterior, que é a causa, observa se não está o tamanho. Poderia estar o tão, o tanto e o tal. Vai depender do sentido aí que a gente vai poder empregar essa. Desculpa, a gente vai depender do sentido que vai ser empregado aí o tão, tal, tanto tamanho, tá? Então, se o que está na consequência, essa conjunção que é consecutiva. Continuando, não pôde ver uma novidade sem que não levasse uma recordação. Qual é a causa para não levar uma recordação? Não poder ver a novidade. Qual é a consequência de não poder ver a novidade? Então, levar
uma recordação. Então, esse sem que está na consequência. Se ele está na consequência, então essa conjunção sem que é consecutiva. Todas as vezes que tiver causa, tem que ter consequência, e que se tiver consequência, tem que ter causa. Não tem como existir não existe essa relação, beleza? Continuando. A próxima conjunção subordinativa é a condicional. O que ela vai dar ideia? A condição, ou seja, a próxima ação, a próxima ideia trazida pela próxima oração só vai acontecer mediante a condição dessa oração condicional. É essa relação que eu tenho que entender. Então, a ideia da outra oração só vai acontecer se tiver uma condição trazida por uma outra oração. Vamos observar. Principais conjunções. Se, caso, contanto que, desde que, a menos que. Olha, se não houver problema, voltarei cedo. Qual é a condição para eu voltar cedo? Se não houver nenhum problema. Essa é a condição para eu voltar cedo. Então, essa conjunção se está empregando uma condição para a ideia da outra oração acontecer, ela tem que ser condicional. Continuando, estarei lá no horário combinado, a menos que aconteça algum imprevisto. Qual é a condição para eu estar lá no horário combinado? A menos que aconteça algum imprevisto. Então, se a menos que aconteça algum imprevisto é a condição para a ideia do estarei cedo acontecer, então essa conjunção ela precisa ser condicional. Seguindo aí. Depois a gente vai ter as comparativas. A gente vai ter uma comparação entre as orações. Olha, conjunção como, observe que o como também pode ser causal. Qual é a diferença? O como causal, ele tem que vir no início da oração, tá? E o como comparativo vai trazer a ideia de comparação. Que, precedido de mais ou menos, tal como e tal qual. Exemplo, ela é tal como ou tal qual me disseram. A comparação de que ela é o que me disseram é a mesma, está correndo essa comparação, né? Então, a gente vai dizer que esse tal como ou tal qual é comparativo. A filha fala tal qual a mãe, tem uma voz fina e alta. Olha aí que a gente vai observar nessa oração, que é uma característica das orações comparativas, né? Se eu observar aí, só vou ter um verbo, que é o verbo falar, mas ele é subtendido pelo contexto. Eu posso dizer assim, ó, a filha fala tal qual a mãe fala. Eu posso dizer dessa forma, né? Só que como é o mesmo verbo da outra oração, eu posso subentender pelo contexto, eu posso retirar e ficar subentendido. Essa é uma característica muito importante das orações comparativas, que a gente olha o contexto, mas só tem uma oração aqui. Por quê? Porque o verbo está subentendido e é o mesmo da outra oração. Então, o que a gente está observando? A forma como a filha fala e a mãe fala são iguais. Está tendo uma comparação aí da ação de falar. Então, esse tal qual é comparativo. Vamos seguindo. Depois a gente tem as conformativas, que dá a ideia de conformidade. Uma coisa acontece conforme a outra, tá? Uma ação acontece conforme a outra ação vai acontecer. Conjunções como, olha, como causal, comparativo e conformativo. Qual é a dica que eu dou aqui? Substituir-se como por conforme ou segundo. Se der contexto, se der sentido, então esse como é conformativo. Ó, fizemos o trabalho conforme o professor pediu. Então a ação de fazer o trabalho está segundo a orientação do professor, está em conformidade com a orientação do professor. Então, esse conforme o professor pediu, essa conjunção conforme só pode ser conformativa. Segundo fui informado, ele não virá. Ó, conforme eu fui informado, posso substituir como fui informado,
Também dá ideia de conformidade. Por quê? A ação de ele não vir está ocorrendo em conformidade com a informação. Então, só pode ser o quê? Conformativa, tá? Seguindo aí. As conjunções concessivas. Concessão é a mesma coisa que oposição de ideia. Só que qual é a diferença aqui? A oposição de ideia com orações com sentido completo tem que botar conjunções coordenativas. E oposição de ideia com orações com sentidos incompletos, eu tenho que jogar as conjunções concessivas. Principais conjunções: embora, se bem que, ainda que, mesmo que, conquanto, por mais que. Exemplo: ainda que estivesse cansado, foi a reunião. Olha, se o cara está cansado, teoricamente a gente pode analisar que ele não vai à reunião, mas mesmo assim ele foi. Então esse ainda que é uma oposição de ideia da outra oração. Então, ainda que é concessivo. Por quê? Porque são orações subordinadas. Não aprende, por mais que lhe ensine. Olha, se lhe ensinam, então automaticamente a gente vai ter a ideia que a pessoa está aprendendo. Mas houve uma oposição de ideia. E como são orações subordinadas, por mais que, só pode ser uma conjunção concessiva. Aí nós vamos ter, continuando, as temporais, que dá a ideia de tempo. É o tempo quando a oração subsequente vai acontecer. Principais conjunções: quando, enquanto, logo que, desde que e assim que. Vamos lá. Quando ele chegou, eu saí. A ação de sair vai ocorrer a partir do momento que ele chegar. Então, observa que ele chegar é o tempo para a outra ação acontecer. Desde que ele partiu, sinto saudade. Então, a ação de sentir saudade só vai ocorrer a partir do momento que a pessoa partir. Então, o tempo para essa ação ocorrer de sentir saudade vai ser ele partir. Então, desde que só pode ser temporal. E continuando, as finais. Finais da ideia de finalidade, um objetivo a ser alcançado. Nós temos as conjunções a fim de que, para que e que. Ó, correu, qual o objetivo? Para que não fosse apanhado. Então, se está dando o objetivo da ação anterior, da ideia anterior, então é final. Coloquei o livro em um lugar bem visível. Para que objetivo? A fim de que possa encontrá-lo facilmente. Então, você está indicando o objetivo da oração anterior, só pode ser final. Vamos continuar. Aí a gente tem as proporcionais. As proporcionais indicam a proporção que as ações vão ocorrer. Elas podem ter a mesma proporção de ocorrência para mais ou para menos. A gente vai perceber isso no contexto. Principais conjunções: a proporção que, a medida que, quanto mais, e quanto menos, menos. Tá? Exemplos: nossas dúvidas aumentam à medida que estudamos. Então, a proporção que a dúvida aumenta é a proporção de estudo. Então, uma ação está ocorrendo na proporção da outra. Então, essa medida que essa medida aqui só pode ser uma conjunção proporcional. Quanto mais distante o objeto, menor ele parece. Olha aí, a proporção de distância é a proporção de diminuição da visão do objeto. Então, uma ação está ocorrendo em proporção a outra. Então, esse quanto mais aí só pode ser proporcional. Seguindo, aí nós vamos ter as conjunções integrantes. As conjunções integrantes, ele não tem sentido. É uma conjunção subordinativa, entretanto, não tem nenhum sentido, tá? Vão introduzir as orações que equivalem a substantivas, as famosas orações subordinadas substantivas. Enquanto as outras conjunções vão introduzir as orações subordinadas adverbiais, beleza? Então, como que eu sei que é uma conjunção integrante? Geralmente é o que e o C, tô falando geralmente, tá? Mas a dica é o seguinte, ó.
Espero que você volte. Aí, se eu substituir toda oração que você volte por isto e der sentido, digo que esse aqui é conjunção integrante, subordinativo integrante. Olha, espero isto. Deu sentido para a gente entender. Que vai equivaler, espero sua volta, né? Então, o que vai ocorrer? Que vai ocorrer? Esse aqui é a conjunção integrante, ele não traz sentido para a oração, tá? Não sei se ele voltará. Se ele voltará, se eu substituir por isto, vamos analisar o que vai ocorrer. Não sei disto. Ok? Deu sentido? Porque quem não sabe, sabe de quê. Então, não sei disto. Deu sentido? Deu sentido. Então, esse é a conjunção integrante. E equivale, não sei, da sua volta. Tá? Tem mais alguma coisa? Não, acabou, galera. Esse é o fim aí da aula de conjunção subordinativa. Vamos praticar agora os exercícios.